Inclusive, queria aproveitar essa questão do humano, porque tem uma polêmica muito grande que é interessante falar sobre o Elon Musk processando agora a OpenAI, porque ele doou 10 milhões de dólares, se não me engano, no começo da formação da empresa, porque era uma empresa sem fins lucrativos. Isso. E aí, de repente, opa, esse negócio dá dinheiro, virou com fins lucrativos. Eu não acompanhei tão a fundo, então eu queria saber como, talvez você tenha comentários sobre os bastidores, sobre as pessoas comentando isso. Como que você vê essa situação? Antes de falar dessa situação, quem quiser ver isso que você está falando, tem uma série que chama Expanse, que é exatamente isso. Os humanos saíram da Terra e foram colonizando vários países até um cinturão, que é o lugar mais longe da Terra. E aí tem gente que fica bem, né, nesse cinturão, que eles se sentem totalmente outcasters. É tipo, eu nasci lá, e aí como lá você tem menos gravidade, o cara nasceu no espaço, eles não conseguem ficar na Terra. São humanos, mas não conseguem ficar aqui por causa da gravidade. E aí tem as várias brigas entre os vários planetas que foram colonizados pelos humanos. Você criou novas... Então, vai ter sempre diferenças. Não tem jeito. Interesses, relacionamentos, etc. Com relação à OpenAI. Eu não estou a par de todos os detalhes, por isso que eu também não gosto de falar. Eu vi hoje uma matéria que eu não consegui ler, que eu estava vindo para cá, que Elon Musk tem razão. Ou seja, o título da matéria, eu não lembro em qual veículo, mas é desses veículos de tecnologia, por que o Elon Musk, que é exatamente o que eu estou falando, né, tem razão de processar o OpenAI, eles têm um motivo dele, porque provavelmente ele vai ter algum tipo de aceitação positiva, né? E isso, quando a gente fala do... Agora eles falam assim, toma aqui de novo o teu cheque aqui. Porque... Mas isso é uma coisa que é bem complicada, porque quando a gente fala da OpenAI, que ela, né, alavancou... Primeiro que o pessoal pensa que o ChatGPT surgiu agora. É 2018 que a tecnologia de GPT vem sendo desenvolvida, né? Então, o GPT-1, ele virou chat em 2022 para 2023. Então, quando virou chat, ele entrou na nossa mão. Mas a evolução dessa tecnologia, tanto que na pandemia, dava para você já fazer imagem com o Dali, mas você tinha que escrever mais tecnicamente, né? E dava para você usar o ChatGPT para gerar textos. Só que você não tinha uma interface chat. O que foi a grande transformação foi a interface chat. Então, lá atrás era open, era tudo sem fins lucrativos, era tudo para ser de todo mundo. E num determinado momento fechou. Então, na comunidade de desenvolvimento aberto, isso já é uma questão desconfortável já faz um tempo. E o que acontece? Elon Musk, ele vai lá e faz acontecer, né? A hora que dá um negócio nele, ele foi lá e agora colocou, vamos ver os desdobramentos. Eu não sei todos os bastidores para poder dar opinião, né? Então, estou te dizendo do histórico que eu tenho e eu vou dar uma olhada mais aprofundada. E é interessante, porque eu sei que muita gente tem muitos fãs de Elon Musk, muitos haters de Elon Musk. Tem tudo, né? Mas assim, também acontece tudo com o cara, né? É absurdo. Você viu a última Mário, da empresa dele, não? Porque ele mudou do Delaware pro Texas? Não, impostos, o quê? Ele tinha um acordo com a empresa de que se a empresa atingisse um nível X, as ações, vendas, etc., ele teria uma premiação em bônus. Que era um bônus de 60 bilhões de dólares. Mas isso, se ele chegasse em A, B, C, D e E. Ele chegou em A, B, C, D, E, F, G. Aí, uma galerinha lá de Delaware entrou com um processo contra ele para ele não receber o dinheiro da empresa dele. Tá? Então, o estado lá de Delaware processou o Elon Musk para ele, tentando bloquear que ele recebesse isso, que era ninguém deveria ser bilionário. Então, é muito dinheiro. Não, você não pode receber dinheiro da sua empresa. Aí, o que aconteceu? Ele perdeu. Então ele, não pôde pegar esse bônus lá, etc. Mudou de Delaware pro Texas, tirou a empresa, falou assim, não recomendo que ninguém fique mais em Delaware. Aí, pasme, os advogados que entraram com essa petição estão pedindo 6 bilhões de dólares porque evitaram que a empresa do Elon Musk pagasse por Elon Musk. Gente, é incoerente, não é? É incoerente. Então, quando a gente vê isso, a gente estava falando de pensamento crítico lá atrás, né? Um dos pilares que a gente não falou aqui do pensamento crítico é lógica, argumentação e retórica. Cara, as pessoas não têm mais lógica. Então, lógica você tem que ter um entendimento de cadeias de consequências, cadeias de contexto para que você possa fazer comparação. Então, se ninguém pode ser bilionário, isso é um argumento falho desde a origem. Então, várias das coisas que a gente tem visto acontecer no mundo, não é no Brasil, né? Eu vejo a notícia e falo, mas como assim? Como é que não está todo mundo
Em questionando, choque, em choque. E não, as pessoas aceitam argumentos falhos, fortíssimos. Por isso que a gente tem que ter... Ó, se você discute com alguém que não tem lógica, é impossível discutir. A pessoa não consegue contra-argumentar, né? Então, lógica, argumentação e retórica. Estrutura de premissas, né? Isso, de premissas, se elas são válidas ou não, se uma premissa não contradiz a outra. Então, lógica, quando a gente fala de lógica no nível básico, até é mais fácil, mas lógica pode ser muito complexo, que nem ética. Que uma coisa acaba invalidando a outra, você fica num loop, é complicado. Mas se você não tiver pelo menos um exercício lógico, e aí, quando você falou lá atrás de se a gente deveria programar ou não, a gente pode não fazer o código, mas você tem que ter lógica. Se você não entender de lógica, você não consegue viver de maneira adequada e você não consegue entender como que a máquina está funcionando, como as coisas estão Você funcionando. vai chegar numa referência circular, que Isso. no Excel você vê, mas você não vai ver. Porque você não exatamente. entende. Passa, Isso. né?